Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Hoje, com aproximadamente 50 dias de lockdown, as principais regiões de Xangai tiveram algumas de suas áreas liberadas para o consumo de um membro de cada família de locais selecionados para que fossem ao mercado, por exemplo, durante alguns minutos controlados, com um gasto financeiro também controlado para a aquisição de insumos primordiais para suas famílias. Quando a gente observa esse quadro do lockdown chinês, muitas teorias, muitas perspectivas, muitos fatos passam pela nossa mente e buscam explicar algo que parece não só bárbaro, como mostra ser absolutamente, vamos dizer, inviável. A política do Covid-0 é inviável. Todo mundo já entendeu isso e os testes mostram que não se contém o vírus dessa forma. Dessa maneira, a gente faz um pouquinho de esforço teórico para tentar compreender as razões pela insistência nesse quadro. E conforme o nosso entendimento avança pelos resultados, a gente pode compreender algumas forças que estão por trás dessa decisão. Na minha visão, a primeira e a mais poderosa delas é uma mensagem muito clara para o mundo de que a dependência em relação à China, ela não é passageira. Então, o processo que tornou a China o principal parceiro comercial de alguns dos principais países do mundo foi uma construção longa, de mais de uma década, de políticas quase imperceptíveis de preço, de mercado agressivo, de posicionamento estratégico, e o mercado consumidor foi complacente com isso quando ele procurou apenas preço como variável mais importante de consumo. Então, toda vez que o preço mais barato levou uma concorrência, favoreceu-se o sucateamento, não só das relações de trabalho, como dos meios de produção. E por mais marxista que pareça essa conversa, pelos termos utilizados, eu me refiro simplesmente ao básico. Se é mais barato importar do que produzir aqui, fecha a fábrica e importa. Então essa é uma conversa que diz respeito ao capitalismo e ao consumo, não ao marxismo ou comunismo. E nos mercados de terceiro mundo, principalmente o Brasil é um exponencial nesse sentido, isso foi muito verdadeiro. Parques industriais inteiros sumiram em poucos anos. O Brasil se desindustrializou décadas a fio porque era muito mais simples você importar o produto pronto, com outras formas de relações trabalhistas, com outras dinâmicas de mercado envolvidas, mas um mundo basicamente estável. E essa estabilidade global trazia tranquilidade para que se confiasse no processo. Então tinha-se algumas certezas. A primeira delas, de que estoque era custo. E a segunda delas, de que se importar era mais barato, era possível controlar esse estoque e atender sob demanda. Ótimo, então se eu tinha um trânsito definido, que demorava entre a China e o Brasil, era fácil eu entender o abastecimento que ocorreria no meu mercado. Durante muitos anos isso foi verdadeiro. Muitos importadores, muitas empresas e muitos mercados prosperaram assim, até com preços extremamente agressivos. Lojas de roupas comercializando peças a $1. Então, se a gente convertesse para o real, a gente chegava que uma roupa valeria R$ 2,50, R$ 3, R$ 5, até R$ 10. Algo que décadas atrás era impensável. E o consumo desenfreado retroalimentou esse mecanismo. Então, uma das mensagens que o lockdown chinês trouxe nesses últimos meses foi bem simples: a extrema dependência da cadeia de consumo na produção que acontece dentro da China. Mas além disso, quando a China para, o seu consumo industrial para, as commodities param de ser adquiridas. Ao menos elas são adquiridas num ritmo mais lento. Isso significa que a receita dos principais países que fornecem as commodities, e o Brasil está incluso nessa equação, fica extremamente prejudicada. Então a China ela galgou ao longo dos últimos anos o posto de principal parceiro comercial de países que tinham fragilidades estruturais na sua formatação.
E o Brasil possui isso pela simples ausência de um planejamento estratégico sério. Ainda assim, a China conseguiu reafirmar com esse movimento de lockdown a sua independência na tomada de decisões que acontecer, a decisão está tomada. E o lockdown em Xangai veio mostrar que não importa a gritaria que aconteça no resto do mundo, não importa o tipo de vídeo que se espalhe pelas redes sociais, a agressividade dos agentes de saúde ou dos militares chineses para com a sua própria população, nada muda a decisão tomada pelo partido. E essa é uma outra mensagem poderosa: a política chinesa está sob rédeas fortes. Então, muito se especulou sobre a capacidade do Xi Jinping se sustentar num novo mandato, sobre ele estender o seu domínio. Ele é um político de, vamos dizer, de doutrina forte, não é mais propenso à liberalização de qualquer tipo de forma. Então, ele, com a sua forma dura de condução, vem reafirmar esse processo quando ele mantém o lockdown, mesmo sabendo que a Covid-0 não vai acontecer. E isso diz respeito também à dinâmica interna do Partido Comunista Chinês. Existe sim uma disputa pelo poder dentro da China. Os quadros do partido historicamente digladiam-se entre si para chegar lá, ainda que isso não se transpareça nas relações exteriores. Então há toda uma dinâmica do partido, toda uma dinâmica no Congresso interno chinês que precisa ser levada em consideração numa análise séria. E claramente uma das maiores preocupações do Xi Jinping era não perder esse domínio. Ele era um consenso. A questão que todo mundo se faz agora é: ele continuará sendo? Ou será que novas forças internas poderão surgir a partir de agora? E essa é uma dúvida relevante porque dentro da própria cadeia do comércio exterior, um dos primeiros setores que voltou a funcionar foram o de portos e aeroportos. Porque se as cargas não são exportadas, se elas não saem, elas também não geram receita interna para a China. E só para a gente fechar o círculo rápido de um raciocínio simplório, o consumo controlado talvez signifique que o abastecimento não está pleno, ainda que não tenhamos acesso a essa informação. Então, como as exportações naquela região foram muito prejudicadas, a entrada de receita também foi. Porque o pagamento do exterior só ocorre depois do embarque da mercadoria, via de regra. Então, essa é mais uma variável para ser posta na equação. Então, para além das análises simplistas, que levam em conta somente o efeito prático do lockdown, a gente tem como olhar com um pouquinho mais de profundidade esse quadro. E eu acho isso útil porque o desabastecimento num mercado como o chinês ele precisa ser controlado. Porque se ele se espalha, o efeito manada é quase incontrolável. Estamos falando ali de 30 milhões de pessoas, pelo menos. Com as suas famílias, com seus gastos, com a sua sede de consumo e a sua necessidade. Muitas famílias ficaram sem ter o que comer devido a esse lockdown. Se o consumo passa a ser liberado de uma forma desenfreada, os estoques vão acontecer e o suprimento vai faltar. Então, com certeza existem fatores que não são perceptíveis de onde nós estamos, mas que são levados em conta no cálculo do Partido Comunista Chinês. Então, é um vídeo curto que serve só para que a gente analise com um pouco mais de cuidado esses fatores. Com certeza o lockdown vai terminar sem que o Covid-0 seja atingido, mas ele com certeza vai ser conduzido de uma forma gradual justamente para que o efeito manada não ocorra. E justamente para que não sinalize internamente para a população chinesa fraqueza, mas sim força. Existe uma tênue e importante diferença entre eu voltar atrás de uma decisão que se provou errada, ou eu relaxar uma medida dura porque eu vejo benefícios adiante. E aí a máquina de propaganda com certeza vai fazer a parte dela e vai vender essa segunda versão como ideal. Para o resto do mundo fica sempre aquela lição. Esses longos anos, essas décadas que a China demorou para galgar o seu posto como, vamos dizer, o centro da interdependência global, só pode ser revertido se os investimentos e o planejamento também durarem tempo suficiente para que isso ocorra.
Você não reativa um parque industrial em pouco tempo. Você não cria matrizes de produção competitivas tão rapidamente. Mas o planejamento deveria acontecer. Uma forma secundária de regionalizar as cadeias de produção e distribuição também. Então, muitas das áreas que se provaram fracas ou suscetíveis ou vulneráveis podem sim, ao longo do tempo, ser substituídas por soluções práticas, possíveis e concebíveis para um país do tamanho do Brasil, para um continente como a América Latina. E principalmente com a reativação de parcerias antigas com os Estados Unidos. O acordo Mercosul-União Europeia também pode ser utilizado para isso. Não só o conflito no leste europeu e o aumento das tensões favorecem as políticas. A regionalização é um caminho sem volta para quem quer ter um mínimo de alternativa, porque o mundo não vai ser estável como foi antes. Vai demorar muito para que a gente tenha a confiança de antigamente de que você pode ter um estoque no mar, um estoque a caminho, porque aquilo já está chegando vendido e tem um próximo sendo embarcado. Essa corrente, né? Então a gente fala de supply chain, né? E o supply chain, essa palavra chain, significa corrente. A corrente tem os seus elos contínuos, quase intermináveis, né? Mas agora não. Agora o supply chain, essa corrente comercial, essa corrente de abastecimento que existia de uma forma tão contínua, quase um reloginho com pequenos imprevistos, nunca mais será a mesma. E os mercados têm que estar prontos para isso. A inflação veio mostrar o efeito mais imediato, mas o efeito secundário é a escassez, é o desabastecimento, é a falta do mais básico que a gente tinha no cotidiano como garantido. Então, o final do lockdown não pode ser o final da motivação para a mudança, principalmente nos mercados tão dependentes como os de terceiro mundo.